Olá pessoal do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e hoje a gente vai continuar aí, certo, nosso estudo sobre estequiometria, dando uma introdução aos cálculos estequiométricos, certo? Então vamos lá. A gente viu aí na aula passada, né, um pouco aí sobre o balanceamento de equações químicas. E aí a gente viu bem mais pra frente, logo no início, que existe uma lei fundamental, né, que é uma propriedade da matéria, que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Baseado nisso, a gente tem que entender o seguinte: numa equação química, tudo que entra aqui nos reagentes tem que aparecer nos produtos, ou seja, a mesma quantidade de átomos, certo? Aí a gente vai dizer, ó, que balancear uma equação química é o mesmo, certo, que acertar os coeficientes ou igualar o número de átomos em cada elemento, ou seja, no primeiro e no segundo membro da equação. Então eu tenho que igualar a quantidade de elementos, a quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Vamos ver aqui esse exemplo. A gente tem aqui, ó, KBr. KBr é o quê? Brometo de potássio, uma molécula, certo? Eu tenho um bromo e um potássio. Nos produtos eu tenho Br2, que é bromo, certo? Molecular, 2 bromos ligados, e um potássio lá sozinho. Então eu tenho aqui um potássio e um bromo, enquanto aqui eu tenho 2 bromos e um potássio, ou seja, esse bromo apareceu de onde? Eu preciso igualar, ok? Aí, ó, o que é que eu faço? Adiciono um 2 aqui, um coeficiente 2 na frente desse KBr, ou seja, eu tenho 2 moléculas de brometo de potássio, certo? Aí, ó, eu tenho 2 bromos e 2 potássios aqui agora na minha equação. Aí, ó, aqui eu tenho 2 bromos, está correto. Só que aqui eu só tenho um potássio. Se eu só tenho um potássio, eu preciso consertar, né? Aí, o que é que eu faço? Adiciono um outro coeficiente 2 aqui na frente. Agora eu tenho 2 potássios e 2 bromos, 2 bromos e 2 potássios também, certo? Isso aqui é para a gente relembrar o que a gente já viu na aula anterior. Partindo disso, a gente vai ver agora sobre os cálculos estequiométricos, ok? A gente fala aqui sobre os cálculos, né, que existe uma necessidade, certo? De determinar a quantidade de átomos e moléculas que participam aí de uma reação, certo? Tanto nos produtos quanto nos reagentes. A gente precisa saber a quantidade que a gente adiciona e a quantidade que a gente quer produzir, certo? Partindo disso, né, a gente sabe que muitos dos itens que a gente usa no nosso dia a dia, principalmente as coisas industrializadas, elas partem aqui desse princípio fundamental, certo? Aí, ó, a gente tem aqui exemplos bem comuns. Um sabonete. Lá na fábrica, quando vão produzir esse sabonete, precisa-se dessa quantidade específica dos reagentes, de quanto produto eles querem formar, certo? Para ter aí um produto de qualidade e que tenha a eficiência necessária, né? A gente também, ó, o álcool 70 ou álcool em gel, que a gente vem utilizando muito, certo? A gente sabe, ó, que o álcool 70 é 70%, tem a ver diretamente com estequiometria. Se esses cálculos não forem bem feitos, né, vai ter algo de errado e esse álcool aí talvez não seja tão eficaz. E por fim, a gente tem aqui o nosso fubá, né, que a gente vê a base aí do nosso cuscuz. Lá na fábrica, para ser produzido, também se usa cálculos estequiométricos. Mas é só na indústria? Não, no nosso dia a dia, desde o café da manhã, a gente também faz uso aí também de estequiometria mesmo sem saber. Quer ver um exemplo? Quando a gente vai fazer um café. Quando a gente vai fazer um café, cada um tem a sua preferência sobre café, não é isso? Então você já sabe a quantidade que você vai colocar ali para que o seu café fique do seu gosto. Mais forte, mais fraco, ou nem forte nem fraco. Cada um tem a sua preferência. Então, essa quantidade de café que você vai adicionar ali tem a ver com estequiometria, certo? Vai ter a ver diretamente com o resultado que você quer final do seu café. Aí, ó, depois que você fez o café, você vai adicionar o açúcar. Quando você vai adicionar o açúcar, a gente também está falando de uma questão estequiométrica, porque a gente tem que ver a quantidade de açúcar que vai ser adicionada para que aquele café não fique muito doce ou não falte açúcar, certo? E também, ó, na fabricação do pão. Quando o padeiro vai fazer o pão, ele precisa dos ingredientes, certo? Todos numa quantidade específica para quê? Para que ele consiga ter um pão de qualidade no final. Imagina se ele esquece de colocar o fermento ou coloca pouco fermento e o pão não incha, fica solado, não fica fofinho. É um problema, então aí tem a ver diretamente com estequiometria. Outro exemplo, quando a gente vai fazer um ovo. A gente vai fritar o ovo, vai colocar o sal. A quantidade de sal que a gente vai colocar, a gente precisa ficar atento, não é isso? Por quê? Para o ovo não ficar muito salgado, ou não ficar insosso, enfim. Esses são exemplos, né, de estequiometria, ou seja, quando a gente está medindo aí as coisas que a gente está utilizando. E aí, ó, na ciência, quando a gente fala de estequiometria, vamos começar com o conceito de massa do átomo. A gente já viu, né, nessas caixinhas aqui, ó, que a gente chama de tabela periódica,
certo? A gente vai dizer que a massa ou peso atômico é a massa de cada átomo individualmente e vai estar descrita aí na tabela, certo? Cada quadradinho desse aqui vai ser um elemento. Cada um desses elementos tem uma massa, ou seja, um peso atômico já estabelecido. O exemplo do carbono. O carbono, a gente tem aqui essa representação do elemento. 6 aqui em cima, a gente sabe que é o número atômico, certo? Ou seja, a quantidade de prótons que está lá presente no núcleo desse átomo. A gente tem esse C aqui, ó, que é o símbolo, o carbono, que é o nome do elemento, certo? E aqui embaixo a gente tem esse 12,011. Vai ser exatamente o quê? A massa do átomo de carbono, certo? A gente representa aí basicamente com 12. 12 já é suficiente, certo? E aí, ó, partindo disso, a gente tem a unidade de massa atômica. Essa unidade aqui, ó, que a gente representa como U, certo? Também pode utilizar aí UMA, mas U já é suficiente. A gente diz aí, esse 1, ele é igual, a gente vai dizer que 1U, certo? É igual a 1,6604, todo esse número aqui, vezes 10 a menos 24 gramas, ou seja, é muito pequenininho, certo? Um átomo. E a gente tem uma regra aí na ciência que fala o seguinte, esse U, no caso, ele é determinado a partir do carbono. Por quê? O carbono, a gente vai dizer que ele tem peso 12, certo? Então, todos os outros elementos, eles são aí, o seu peso é baseado no peso do carbono. Como? A gente vai dizer aqui, ó, 12avos do átomo de carbono, ou seja, 1 sobre 12. Ou seja, uma parte de 12 do átomo de carbono vai ser aí basicamente uma unidade básica de peso atômico, certo? Então, quando a gente fala aqui, ó, de um átomo de carbono dividido em 12 vezes, um pedacinho desse aqui vai ser 1U, certo? Aí a gente vai ter, por exemplo, aqui para a gente ilustrar. A gente tem uma balança de um lado com 23U, ou seja, 23 pedacinhos desse do átomo de carbono, ok? E aqui do outro lado a gente tem o que seria um átomo de sódio. Vale lembrar o seguinte, tá? Esses átomos aqui são representações, só que esses átomos eles de fato não existem. Aqui são o modelo de Dalton, lembra que já foi derrubado, que não é o modelo utilizado hoje na ciência, que é só representação. Aqui a gente tem o que seria aí, né, representado o átomo de sódio, certo? Esse átomo de sódio tem massa atômica de 23U. Então, para a gente entender como seria, de um lado da balança o átomo e do outro, ó, 23U, ou seja, 23 partezinhas aqui desse átomo de carbono, certo? Aí, partindo disso, né, a gente vai dizer, as coisas passam aqui do U para o grama. Como que isso acontece? Na massa molecular. Vamos ver aqui. Na massa molecular, a gente vai dizer aqui, né, que ela é constituída basicamente pela soma de todos os pesos atômicos e todos os átomos que formam a molécula. Então, a gente tem uma molécula com vários átomos, a gente vai ter a soma de cada desses átomos e multiplicados aí pelo peso atômico de cada um deles, certo? Vê essa molécula aqui, HCl, ácido clorídrico, um ácido bem corrosivo, certo? Forte, perigosíssimo. HCl, um hidrogênio e um cloro, certo? Aí eu tenho aqui, ó, a massa desse hidrogênio é 1U, certo? A massa desse átomo de cloro é 35,5U. Logo, a massa da minha molécula aqui, ó, vou fazer o quê? Eu vou somar. Tenho um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Somei 36,5U, certo? Essa aqui seria basicamente a representação da massa de uma molécula, certo? Só que aí chega pra gente, por exemplo, as coisas no nosso dia a dia, a gente tem aí representação de massa em grama, quilograma. Então, como é que é feita essa conversão? Através da massa molar. Entra aqui o conceito novo, o número de mol. Como é que isso acontece? Vê só, o mol, certo? A gente vai dizer aqui, ó, o símbolo mol, certo? É a unidade no sistema internacional, certo? De quantidade de substância. Ou seja, um mol tem a ver com quantidade de qualquer substância que seja, certo? Um mol contém exatamente 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades elementares, basicamente. Então, quando eu falo de um mol de qualquer coisa, eu estou falando que essa coisa apresenta 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas ali, certo? Aí, partindo disso, a gente vai dizer que a gente pode expressar a massa molecular em gramas por mol.
E aí a gente vai dizer que é uma unidade de conversão. Eu deixo de utilizar o e posso utilizar grama por mol, certo? Então aqui, ó, lembra do cálculo da massa molecular do ácido clorídrico? A gente vai ter, ó, 1U, cloro 35,5 U. Qual é a massa total? 36,5 gramas por mol, certo? Consigo fazer essa conversão tranquilamente. Mais uma vez, a gente tem aqui, ó, 1 mol de HCl. Quando eu faço tudo isso aqui, eu digo que tem 1 mol de HCl. Então, nesse único mol vai ter quanto? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isso é com qualquer coisa, certo? Eu digo que 1 mol desse passador aqui, esse passador aqui tem 6,02 vezes 10 a 23 entidades, partículas, átomos aqui dentro, certo? Qualquer coisa. Aí, ó, vamos calcular aqui alguns exemplos para a gente ver. Calculando a massa atômica de uma molécula. A gente tem aqui uma molécula de ácido sulfúrico, que também é um ácido bem tóxico, corrosivo, certo? A gente diz aqui, ó, H2SO4. 2 átomos de quê? 2 átomos de hidrogênio, certo? 1 átomo de enxofre, que é esse S aqui, certo? E 4 átomos de oxigênio. Aí, ó, o que é que eu vou ter? H, certo? Quantos átomos de hidrogênio eu vou ter? 2. Vezes 1, que é o peso atômico aí, ó, desse hidrogênio, certo? Então, eu vou ter 1 vezes 2, 2. Agora, o do enxofre. A massa atômica do enxofre é 32. Quantos átomos de enxofre eu tenho na molécula? Apenas 1. Então, vou multiplicar. 32 vezes 1 igual a 32. Agora, oxigênio. Quantos átomos de oxigênio eu tenho na molécula? 4. Se eu tenho 4, ó, eu vou ver na minha tabela qual é a massa do oxigênio? 16. 16 vezes 4 é igual a 64. Faço toda a soma aqui, eu vou ter no final 98 gramas por mol, certo? De ácido sulfúrico, de H2SO4, ok? Outro exemplo. Aqui, ó, antes de partir para outro exemplo, a gente tem como seria a estrutura molecular, né, desse ácido. Um enxofre aqui no centro, 4 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Basicamente dessa forma que funciona, certo? Agora, mais exemplos. A gente vai ter aqui, ó, o que seria a glicose, C6H12O6. Quantos átomos de carbono eu vou ter aqui? 6 átomos de carbono. Então, qual é a massa? Eu vou na minha tabela e olho, qual é a massa do carbono? 12. 6 vezes 12 vai dar quanto? 72, certo? Agora, hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui na molécula? 12. O peso, se eu for olhar lá na tabela periódica, o peso atômico de um hidrogênio é 1. Então, vai ser 12 vezes 1 igual a 12, certo? Agora, oxigênio. Na minha molécula, eu tenho 6 átomos de oxigênio. Então, eu vou multiplicar. Qual é o peso atômico do oxigênio? 16. 6 vezes 16 igual a 96, certo? Somei agora, ó, 72 mais 12 mais 96, vou ter quanto? 180 gramas por mol, ou seja, a massa da minha molécula é 180 gramas por mol, beleza? Partindo para o próximo exemplo, a gente vai ter aqui, ó, sulfato de alumínio. Essa molécula é enorme, bem grande, mas vê só um detalhe. Aqui eu tenho 2 átomos de alumínio, certo? Al2, átomos de alumínio, 2 átomos de alumínio. Só que aqui eu tenho um SO4, entre parênteses, e um 3 fora. O que é que significa? Significa que eu tenho 3 sulfatos, ou seja, eu vou multiplicar aqui, ó, esse oxigênio que está com 4 átomos, vai multiplicar com esse 3 de fora, e em vez de ter apenas 4, eu vou ter 12 átomos de oxigênio, certo? Esse S aqui, que é um enxofre, que está aqui dentro, né, que não tem nada na frente, ou seja, num sulfato só tem um enxofre, certo? Vai multiplicar por 3 e vai ter 3. Vamos voltar aqui, ó, para a gente ver. Lembra que a gente viu aqui, ó, ácido sulfúrico? O enxofre é basicamente essa estrutura sem os hidrogênios. Então, eu vou ter 3 estruturas dessa. Então, ó, 3 vezes 4 dá quanto? Eu vou ter 12 oxigênios. E 3, ó, 3 enxofres, 3 S lá na minha molécula, certo? Vamos voltar aqui só para a gente ver. Aí pronto, entendendo isso, vamos agora calcular a massa molar desse elemento.
Aí aqui, ó, lá na tabela periódica, se eu for olhar, eu vou ver que o peso atômico, ou seja, a massa atômica do alumínio é quanto? 27, certo? Quantos alumínios eu tenho na molécula? 2. 2 vezes 27, 54, certo? Do alumínio a gente já resolveu. O enxofre, lembra que a gente viu que tem esse 3 aqui fora? Quanto enxofre eu vou ter? 3 vezes 1, ou seja, 3 enxofres. 3 vezes 32, que é a massa atômica do enxofre, só olhando na tabela periódica, 96, certo? E agora o oxigênio. A gente viu ó, que esse 3 vezes 4 faz com que tenha 12 oxigênios na minha molécula. 12 oxigênio, ó, o peso atômico do oxigênio é 16, 12 vezes 16, 192. Agora, só somar tudo aqui vai dar quanto? 342 gramas por mol. 342 Não sei o que eu ia falar. Pronto, 342 a gente vai ter aqui, ó, gramas em 1 mol de sulfato de alumínio, certo? Aí aqui a gente vê nitidamente a diferença, né, da massa atômica e da massa molecular. Quando eu falo da massa atômica, eu estou falando da massa de um átomo, certo? Que está lá descrita na tabela periódica já estabelecida, ok? Quando eu falo aqui da massa molecular, é essa massa aqui que a gente vai precisar calcular, juntando todos esses átomos, ok? Então, pessoal, a nossa aula de hoje ela fica por aqui. Até a próxima. Bons estudos para vocês!